esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Temos algumas leituras hoje que falam sobre a igreja, São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. Então, vamos entender o que é a igreja olhando as colunas da igreja. Primeiro, Pedro. Vocês vão ver aqui que logo depois que os apóstolos começaram a pregar o evangelho, eles já eram odiados, já tinha perseguição. Bem, vocês são perseguidos pela fé? De alguma forma? Se você não é, você não passa de um aguadão morno, sem graça, sem sal, né? Água, sei lá o quê, sem gosto nenhum. Quem realmente assume o seu batismo e luta lá fora pela fé é perseguido pela família. Fala que vocês vêm demais na igreja, uma vez por semana já é vir demais. Né? Você participa, você ajudar nas pastorais. Fala o tempo inteiro, reclama, calunia. Né? Porque este mundo jaz na mão de Satanás. A gente vê isso claro. Só o tráfico de crianças aumentou o número absurdamente. Traficar crianças, arrancar rim de criança, arrancar córneas. Tráfico de crianças hoje é uma coisa absurda. Na Flórida, fizeram um pequeno combate, resgataram 60 crianças. Imagina lá na ilha do Marajó, né? Quantas crianças não são raptadas? Claro que esse mundo está na mão de Satanás. E todo mundo que é luz é odiado. E os apóstolos começaram assim, vendo isso. Mataram Tiago, a espada. Foi um fracasso? Não. Tiago foi quem mais venceu Satanás. Quando Jesus estava na cruz, foi quando ele mais venceu, porque Satanás é orgulhoso, é invejoso, cheio de si. Como é que você mata o orgulho? Dando a vida. Né? Então, na verdade, não foi um fracasso. Depois prenderam Pedro. E o que a comunidade fez? Rezou dia e noite para tirar Pedro de lá. Olha só o papel do batizado. Vocês têm que evangelizar, né? Vocês têm que assumir o papel. Quando alguém está passando por dificuldade, você tem que visitar, não tem que esperar o padre. Quem está passando por um momento de luto, vocês também têm que visitar. Quando chega alguém aqui na igreja, a maioria dos dias eu não estou aqui chorando. Cadê o padre? Por que você não pode abraçar, rezar, pôr a mão na cabeça, você que é batizado? O padre não está aqui. O padre não está aqui. Aí deixa embora.
E vocês? Né? Isso é importante entender a função do batizado. O padre hoje não dá conta. Primeiro que ninguém quer ter filho mais, né? É meio filho hoje, um por família. Ninguém quer saber de filho, acho que filho é um problema. Depois não ensina a fé, não ensina nada para entender a vida sobrenatural. Só ensina que tem que ter um emprego e ganhar dinheiro e ponto. Não mostra vocação na sua transcendência. Aquilo que Deus dá, que ninguém vê. Voltando de Trindade, a irmã Rose estava comigo. Aí ela, contando de alguns problemas aqui e tal. Aí ela olhou para mim e disse, nós escolhemos a melhor parte, né? Falei, pois é. E Deus esconde, né? Porque as irmãs, tadinha, veste aquelas roupas lá, não tem dinheiro, ninguém quer ser, né? E por trás ali, está uma alegria do alto. Na hora da caminhada, lá, todo mundo fica, as irmãs, como se fosse do outro planeta. As mulherzinhas com as calças enfiadas na bunda, estava cheia. Eu queria ter ido de chicote, para chegar assim, acho que eu ia chegar com o meu braço dolorido. Tanta gente, roupinha aqui, e lá caminhando para a Trindade. Por que não vai caminhar lá para onde? Sei lá, no meio dos motéis. Apesar que tinha um motel lá, né? Teve uma hora lá, tinha um acólito do lado, as irmãs estavam rezando comigo. Aí eu virei assim para o motel e fui dar uma benção. Né? Aí o acólito olhou, eu olhei para ele e falei, todo mundo vai broxar essa noite. Todo mundo. E eu tô abençoando os motel aqui. Vai fechar tudo. Essas putarias da região aqui, tudo. Acabar com essas coisas, quer ver? Se você estiver pensando em abrir um, esquece. Eu já abençoo na construção, né? Cair por terra. Aí o acólito falou assim, tá. Ele não estava entendendo, né? Ô mundinho que está todo perdido mesmo, né? Ele estava servindo cedo na missa. Mas o fato é que esse mundo jaz na mão de Satanás. Então, se vocês são de Deus, vocês realmente serão perseguidos. Se não for aguado, né? Povo aguado. Com aqueles, padre, eu não vou na igreja não, mas se eu te contar minha vida com Deus, dá até vontade de vomitar, assim. Tem hora que eu nem vou, tem hora que eu acho que vou deixar o vômito vir na cara, assim, né? Eu tenho uma fé que se eu queria sentar com o Senhor um dia e contar da minha fé, e eu não preciso de ir na igreja. Cristão pavão, né? Vai casar, um monte de pena, mas não voa nem um centímetro. Ou laranja empedrada, a casca bonita, mas você corta, não sai uma gota de caldo. Não existe o Jesus, um Deus que não manda você vir à igreja. Ele deu a vida para criar a Eucaristia, você vai ficar na sua casinha? Venhamos e convenhamos, larga de ser hipócrita, né? Larga de ser hipócrita. Aqui é a verdadeira igreja. Uma igreja que reza, que Pedro vai preso, Tiago morre na espada. Essa igreja que faz feliz. A igreja que está escondida no meio do sofrimento. De alguém que assume seu papel de cristão, né? Como São Paulo. Olha São Paulo aqui, estava preso. Escreveu lá da prisão. Quanto a mim, estou derramado em sacrifício. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Guardar a fé. São Paulo se consumiu pela igreja de amor. É isso que nós temos que fazer. Precisamos de cristãos verdadeiros, que fazem a diferença, que muda a vida, que muda a sociedade, né? Como São Paulo. Será que você, quando morrer, você vai estar falando isso? Combati o bom combate? Você só trabalhou para juntar dinheirinho, pensando na casinha própria, na sua sojinha, né? Teve uma homilia que eu fiz aqui em São João que cortaram o vídeo e colocou no grupo dos produtores rurais. Vocês viram aí alguém? Porque o ataque ao agro está agora para valer, né? Todo mundo fala mal de vocês, fala que é criminoso. Até os filhos na escola,
Até a igreja mandou uma revista, mostrei para alguns aí. Absurdo. Porque Satanás quer destruir quem produz e ficar com a parte alimentícia, de alimentação e água, e dominar a gente. Porque se a gente ficar sem comida e sem água, tá bom, eu faço o que você mandar. Por isso que vai destruir. E eu falo para os agricultores o quê? Convertam-se enquanto é tempo. Daqui 10 anos, anota. Se vocês não converter, manda. Os que não vêm na igreja falam que o padre falou. Tem que converter urgentemente. Daqui 10 anos, não adianta ter 2 milhinhos em alqueiro de soja. Vai passar fome com todo mundo. Anota. 3 milhinhos em alqueire de soja. Eu tô com a minha garanta. Você não vai conseguir nem comprar nem vender. Apocalipse, né? 13. Acho que é isso. Apocalipse 13. No final dos tempos não vai conseguir nem comprar nem vender. Porque não converte, uai. Não vem na igreja, não devolve dízimo, não é caridoso, não reza o rosário, não vem. Tem que converter. Não para a putaria, por isso que eu estou abençoando os motel, né? Não para. É só putaria, bebedeira e nada de igreja. Aí está aí, um monte de gente agora fazendo escavalgada daqui, de Porá. O pessoal de Porá ficou me ligando, certo? Vai na igreja domingo? Volta, né? Você também já vai bebendo. Não, um trem mais doido do mundo. O mundo está virado mesmo, né? Ninguém quer saber do céu. Na hora que o fogo chegar nas costas, queimar, e você fala assim, não está começando, agora é para sempre, caboquinho. É para sempre, né? Aí vocês vão ver. Vocês vão ver. Por isso que eu sou enjoado mesmo. Onde eu vou, encho o saco todo mundo. Até morrer. Para ver se converte. Porque depois, na hora que você estiver indo lá para o foguinho, vai falar, o senhor não falou nada para nós. E agora eu não saio daqui nunca mais. Lembra do rico Lázaro? Deixa eu voltar lá para falar com meus irmãos, vim para cá. Deve estar cheio de gente lá do cemitério pensando nisso. Deixa eu ir lá falar para minha mãe, meu irmão, meu filho, para ele não fazer o que eu fiz e não vir para cá. Não, lá o padre Pablo falando o tempo inteiro, esse povo não ouve. Não adianta você ir lá não. Deve estar cheio de gente lá, né? Então, precisamos de converter. Precisamos dos exemplos de São Pedro e São Paulo. E o Evangelho é, quem é Jesus? Jesus pergunta, quem é Jesus para você? É outra coisa também que tem que ter estômago, né? Tem gente que fala, Jesus foi só um cara legal, padre. Jesus foi só um revolucionário social. Mas o que você sabe de Jesus, José Mané? Sabe nada. Fica abrindo o bocão aí, não sabe nada. Quem sabe quem é Jesus é a igreja, que nos ensina que você recebeu tudo da igreja, o batismo, a confissão. Ela que sabe quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, né? Por isso que a alegria, a grandeza vem da alma, né? É escondida a felicidade. O que Deus dá é escondido. Aparentemente, quem vai para Deus perde muito. Quando eu fui para o seminário lá em Roma, eu morava numa casa de 4 suítes, um carro de 7 lugares. Lá eu estava andando a pé, um quarto com 3 no quarto, eu na beliche em cima, banheiro comunitário, comidinha ruim na noite, então na janta. Quando eu voltei de férias, e aí, está gostando? A comida é boa, né? Ninguém pensa no alto, é igual topeira, só pensa no... Claro que olhando assim, parece que você está perdendo, mas o que Deus dá por dentro, e o que Deus dá de grandeza, de esperança, de fé, né? O que Deus dá? Muita coisa. Muita coisa. Eu lembro que a primeira férias minha, eu fiz uma conexão em Londres, e o aeroporto é muito longo, grande. E eu estava caminhando assim, tinha 1 ano de férias. Eu estava não pensando em nada, nem o que eu deixei, nem para onde eu ia. Estava lá assim, pensei, nossa, mas se Bill Gates soubesse disso, né? Ia pagar bilhões de dólares para ter essa paz em Deus. Aí eu comecei a falar para ele assim no aeroporto, eu te amo, o senhor sabe que eu te amo, né? Obrigado, eu te amo. O que eu fiz para o senhor me chamar? O que eu te fiz? Aí Deus, para dar um sinal para mim, na hora que eu cheguei, lá é longe, pega trenzinho, quando eu cheguei para embarcar, e eu abri minha bolsa, meu iPad não estava lá. E lá tinha as palestras que eu dava nas escolas, né?
E aí eu fechei os olhos e falei assim, Pai do céu, meu iPad. Não é nem pelo iPad, mas pelas coisas que estão nele, né? Sentei. Quando eu sentei, a mulher falou assim, senhores passageiros, houve uma pane elétrica no avião. Olha que eu já viajei milhares de vezes, eu nunca vi isso na vida. Nosso voo atrasará 40 minutos. Aí eu cheguei na mulher e falei, olha, então deixei lá no raio-x. Não, é o tempo que o senhor tem para ir lá. Peguei o trenzinho, fui lá, aqueles guardinhas da Inglaterra enjoada, falei, põe aí a senha, trem. Né? Eles puseram, me entregaram, voltei, peguei trenzinho, tarará, cheguei, sentei. Quando eu sentei, senhores passageiros, podem fazer a fila. Vocês acham isso normal? Isso é só a gota do que Deus dá para quem dá a vida por Ele. Agora, se vocês querem viver só, quero minha casa própria, quero minha piscina. Depois que você tem piscina, você nem usa, trem. É tanta canseira, é filho dando canseira, marido chifrando, você lá não tem nem tempo de piscina, mas quer piscina, quer sei lá o quê. Não, gente, voa para o alto, para interiormente estar cheio do Espírito Santo, né? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus, o Messias. Pedro decolou, e Jesus fala para ele, feliz és tu, Simão, quem te revelou isso não foi ser humano. Quem não é humilde diante de Deus nunca vai saber das grandezas, né? Como São Paulo fala que vai ganhar a coroa da justiça, e ele critica gente que faz um monte de esforço para ganhar a medalha de ouro. Eu lembro do César Cielo, ficou 1 ano nos Estados Unidos, dia e noite, ralando, comendo só comida ruim, sem sexo, aí pode, né? Para ganhar a medalha de ouro. Agora eu vou perguntar para você. Pergunta para os meninos quem que é César Cielo. E pergunta o que ele vai fazer com essa medalha agora. Quando o netinho dele estiver lá, né? Que isso, vovô? Medalha. Fui medalha olímpica de ouro. Você quer? Quer não, vovô? Dá celular? Não quer não, vovô. Não é? Quero medalha não. Fica lá. Aí põe lá. A coroa da justiça, que ninguém tira para sempre, ninguém esforça. Todo esforço é muito. Não, para quê? Vai na fazenda, agora assim, uma almoção assim, né? Aquela almoção que sai 3 horas da tarde, carne de lata, todo mundo escorrendo assim a gordurinha. Aí dá 5h30, você fala para o povo assim, vou para a igreja. Fala o que eles vão falar para você, né? Mas você também agora está invocado, está todo mundo aqui. Nós viemos de longe para te ver. E você vai deixar a gente aqui? Não é assim? Toma banho. Mal sabe eles. Você que sabe do foguinho que espera eles. É você que tem que tirar eles do fogo. Não é entrar no fogo com eles. Você que sabe o juízo final. Eles não sabem, tudo topeirinha. Barata tonta. As baratas que você joga veneno assim, né? Vive tonto no mundo. É você que sabe o que é a verdadeira felicidade. É você que sabe o que é o céu, o que é o inferno. Você tem que fazer diferença. Você tem que fazer a diferença. Que Deus ajude a nós amarmos essa igreja que foi fundada em Pedro. 2 grandes exemplos, né? Que fizeram a diferença na igreja. Não sejam aguados, não seja cristão pavão que abre as asinhas, põe terço na mão, terço no pescoço, terço aqui. De vez em quando estava esse povinho bombado de terço, né? Uma vez um primo meu usou, falei, toma vergonha, tira esse terço daí. Você não reza? Então, é os cristãos pavão. Abre as penas, mas não voa nada. Pavãozinho, acho que um pavão não voa nem nada, né? Só um pouquinho voa, porque sobe em cima dos carros, um pouquinho assim. Mas para quem tanta pena, acha que vai voar para, né? Igual a águia. E na verdade, não está com nada. Então que São Pedro e São Paulo interceda, para que nós sejamos cristãos autênticos, a gente ame a igreja. Eu sei que na igreja tem tranqueira, muita gente vai decepcionar vocês demais. O que tem? Mas a igreja em si é santa.
Quando a gente faz um erro, não é a igreja, é eu que não estou seguindo a igreja. Então que São Pedro e São Paulo interceda por nós, assim seja. Amém.